Há 40 anos atrás, aproximadamente, eu ia fazer... Era o ano que eu ia fazer 8 anos. E do nada o cunhado do meu pai me ofereceu 2 cruzeiros. 2 cruzeiros para mim simplesmente sentar no colo dele, com as minhas partes íntimas, e esfregar as minhas partes íntimas na dele. Ele queria ficar tipo sarrando. Eu, uma criança muito assustada, que eu sempre fui um patinho feio, eu como uma criança assustada, automaticamente me neguei, não quis aceitar o dinheiro e comecei a me afastar dele. Na época ele tinha uns 16 anos. E não falei isso pra ninguém, não falei pro meu pai, não falei pra irmã dele, que era esposa do meu pai. Para que você venha entender um pouco esse meu jeito, o porquê que eu não falei, eu sou uma órfã, que a minha mãe morreu quando eu tinha uns 2 anos. 2 anos e meio, minha mãe faleceu. E o meu pai, muito bonito, muito galã, trocava de mulher igual trocava de roupa. Então a gente teve inúmeras madrastas. Eu sou caçula de 3 irmãs. E tivemos muitas madrastas. E como meu pai era uma pessoa muito violenta, ele resolvia tudo à base da pancadaria. Creio eu que as minhas madrastas, elas nos maltratavam, a gente sofria muito abuso doméstico e muita violência doméstica. Acho que devido ao que meu pai fazia com elas. Até que certo tempo meu pai sossegou somente com uma. E meu pai ficou. E nessa troca toda de madrasta, antes dele sossegar com essa nova esposa dele, nós andávamos morando com parentela, com as tias, né? E eu lembro que quando eu completei 4 anos de idade, eu virei para minha tia e falei, eu quero morar com meu pai. Porque um pensamento de criança é, meu pai é o meu super-herói, eu vou ter do bom, do melhor. O meu pai, ele vai me defender, vai me proteger, porque devido às novelas que existiam na época, era tudo um conto de fada. Minha tia, coração muito pesado, mas não podia me negar isso, me levou para morar com meu pai. E fui eu morar com meu pai. Digo para você que nos primeiros anos foi uma maravilha. A convivência com a minha madrasta foi uma maravilha. Ela também tinha uma filha, mas só que a filha dela não morava com ela, morava com a mãe, mas de vez em quando ia lá. Nós crescemos juntos porque morávamos todos mundo perto. O irmão dela vivia na casa do meu pai. Ou seja, era tipo um filho para o meu pai. Então meu pai confiava nele cegamente. Meu pai, ele trabalhava em casa, ele era marceneiro e trabalhava em casa, era autônomo. E os anos foram passando. Quando eu completei mais ou menos a idade de 13 para 14 anos, esse cunhado do meu pai, no qual eu era obrigada a chamar de tio, ele começou a abrir os olhos para mim, porque eu cresci. O patinho feio começou a se transformar, começou a querer ser um cisnezinho. E aí eu comecei a botar as formas no corpo, ter curvas no corpo. E ele me enxergou novamente. E nessa época que ele começou a me enxergar novamente, ele já estava no mundo errado. Ele já estava no mundo da criminalidade. Então ele era uma pessoa muito cruel. Eu lembro que na época que ele começou a entrar no mundo da criminalidade, tinha aquele filme do Jet Li, que era de karatê,
E ele usava muito aquele tchaco, né? Aquele tchaco assim, ele usava muito. E esse cunhado do meu pai, ele mandou fazer um tchaco de ferro para ele. Então ele era uma pessoa cruel, ele matava as pessoas na paulada, torturava as pessoas e tal. Até então ele não era o dono do morro, sendo que depois ele se tornou o dono do morro, porque ele foi se destacando e coisa e tal. E aí ele mandou fazer esse tchaco e ele não vivia sem esse tchaco. Então, criança e adolescente, você sabe que a gente ouve inúmeras histórias. E eu ouvia histórias absurdas que ele fazia com as pessoas. E aí, voltando ao assunto, ele começou a me enxergar. E viu que eu comecei a me tornar uma mocinha. E aí ele começou a me cercar novamente. Mas dessa vez, ele não me cercou me oferecendo dinheiro, não. Dessa vez, ele começou a me cercar com o poder dele. O olhar dele era muito assustador, aterrorizante o olhar dele. Eu me tremia toda. A primeira vez que ele me tocou, o meu corpo me tremia, a minha voz faltava e eu não conseguia falar. E ele começou a alisar o meu corpo inteiro. E desde então, ele nunca mais parou. Como ele vivia lá em casa, meu pai confiava muito nele. Meu pai deixava a gente com ele. Eu ficava desesperada, porque eu já sabia que meus dias de sofrimento, os meus dias de desespero ia começar. Às vezes meu pai trabalhando lá fora, na marcenaria dele, ele estava lá dentro me molestando. Ele estava lá dentro mandando eu fazer coisas que eu não queria. E aí eu passei a minha adolescência, se passaram 4 anos eu nessa história. 4 anos ele me molestando e ninguém via isso. O meu pai não via, as irmãs dele não viam. A minha avó, que era mãe dele, eu chamava de vó, também ninguém enxergava isso. Às vezes estava todo mundo dentro de casa e ele estava me molestando lá no banheiro do quarto das minhas tias, ou ele estava me molestando atrás da casa. E ninguém via e eu ficava torcendo, eu ficava falando, Deus, traz alguém aqui para me ajudar. Deus, desperta alguém para me salvar dessa situação. Eu olhava para o meu pai e falava, pai, por que o Senhor não me salva? Por que o Senhor não me socorre? Eu não tinha vida de amizade com meu pai.
procure, que alguém vá atrás de mim e veja o que ele está fazendo. Mas infelizmente ninguém ia atrás de mim. Ele me tirava das brincadeiras e me levava para trás da casa. E ali eu tinha que fazer o que ele queria. Ele fazia o que ele queria. Não havia um diálogo. Não havia... Só um momento. Não havia diálogo, não havia chantagem, não havia nada, mas na minha cabeça eu pensava, se eu não fizer o que ele quer, ele pode machucar o meu pai. Apesar de eu não ter contato com meu pai, de amizade, de afeto, com palavras, mas ele era meu pai. Eu amava meu pai. Eu não queria que ele machucasse meu pai, devido às histórias que eu conhecia dele. E aí foi se passando os anos. Tinha as vezes que ele me chamava lá fora e mandava eu entrar no banheiro. Todo mundo dentro de casa. As pessoas nos seus quartos, meus avós nos quartos deles, o pessoal vendo televisão. Ele fazia isso principalmente na hora da novela. Porque na novela todo mundo ficava centrado, que eram as novelas da Globo, e todo mundo ficava centrado. Às vezes a esposa dele estava na casa. Os filhos dele estavam na casa, meu pai, minha madrasta estava na casa, mas ninguém via, ninguém enxergava, ninguém ouvia. E uma certa vez ele me chamou e falou, entra no banheiro. Eu entrei no banheiro, que era o banheiro principal, e eu ficava assim, sempre quando ele me botava no banheiro, eu falava, tomara que queira alguém vir no banheiro, bata na porta até eu sair, eu quero ver o que ele vai fazer. Nesse dia, finalmente, alguém bateu na porta. Enquanto ele estava me obrigando a fazer as coisas, alguém bateu na porta do banheiro. Eu falei, é a minha salvação. Finalmente eu vou ser resgatada. Finalmente eu vou sair desse pesadelo. Finalmente esse inferno vai parar. E quem bateu na porta foi a minha madrasta. E ela bateu já brigando. Primeiro ela perguntou, quem tá no banheiro? Ele fazia assim, fala que é só você. Eu falava que era eu. Ela anda logo que eu quero ir no banheiro, eu tô apertada. Começou a brigar, eu falei, já vou. Eu, é agora que esse pesadelo vai acabar. O meu corpo começou a vibrar de emoção, falando, esse pesadelo vai acabar. Mas não acabou. Ele simplesmente no box do banheiro tirou uma parte do teto, que lá era rebaixamento de teto. Eu não sei como é que ele fez, mas ele subiu sem cadeira, sem escada, sem nada. Subiu, enquanto a minha madrasta estava lá fora brigando comigo. Subiu pelo rebaixamento de teto e saiu lá atrás da casa. Como sempre, minha madrasta brigou, falando que eu estava demorando muito, aquelas coisas todas. E ninguém, mais uma vez, não veio me salvar. O tempo foi passando e faltava o último ano do ensino médio. O último ano. O interessante é que as minhas amigas, quando você tem 14, 15 anos de idade, é o momento que você quer namorar, é o momento que você sonha com seu príncipe encantado, é o momento que você quer ficar de beijinho pra cima e pra baixo. Eu não. As minhas amigas todas, elas estavam namorando. Eu ajudava, eu muitas vezes era o cupido, mas eu nunca namorava, porque eu morria de medo. Porque eu tinha um trauma muito grande dentro de mim, que eu ficava apavorada quando um rapaz chegava perto de mim.
devido ao que estava acontecendo. Aí nesse ano, o último ano do ensino médio, na metade do ano, o meu pai vendeu a casa onde a gente morava. E ele decidiu ir para a terra natal dele. Ele falou, nós vamos para minha terra natal, porque aqui não está muito bom e blá, blá, blá. Vamos para minha terra natal. E voltava a estudar a metade do ano. Ele falou, nós vamos deixar você na casa da sua avó. Quando você terminar o último ano do ensino médio, você vai para morar com a gente. Sendo que todo final de semana eu ia para casa. E era uma distância aproximadamente de 2h30, 3 horas para a cidade que ele ia morar, que ele voltou para morar. Aí meu pai guardou o dinheiro no banco, tal, que aí ele falou, vou guardar o dinheiro, a gente aluga uma casa e a gente procura devagar uma casa para comprar. Sim, o meu inferno não parou. Parecia que quando não tinha minha madrasta nem meu pai, a situação piorava cada vez mais, porque cada vez menos eu tinha liberdade para viver, para respirar. E aí chegou o final do ano, finalmente eu passei, me esforcei para passar, para não ter que ficar mais um ano. Eu passei e fui para casa, eu já estava com 18 anos. Fui para casa dos meus pais, né? E nesse meio tempo que eu fui, arrumei emprego. Ele ficou lá na cidadezinha dele. Passou-se 2 anos e meio sem ninguém me molestar. Foi os momentos mais felizes que eu tinha, que eu fiquei, caramba, não saí daquele inferno. Caramba, eu posso viver realmente, eu posso respirar. Até arrumei um namorado, porque 2 anos e meio sem ser tocada, 2 anos e meio sem ser abusada, sem receber todos aqueles abusos emocionais, físicos e mental. Caraca, que maravilha. Veio o plano Collor, e o plano Collor, você sabe que ele rapou toda a poupança do povo, a maioria da poupança. Meu pai ficou sem dinheiro, não podemos comprar outra casa. O pouquinho de dinheiro que restou, meu pai foi lá, comprou o terreno, eu trabalhava, a gente construiu a casa, e a casa estava no tijolo. Então a gente construiu uma casa de 1 quarto, sala, cozinha e banheiro, não tinha muro. E aí eu saía cedo para ir trabalhar, saía muito cedo para ir trabalhar. Eu saía aproximadamente 4, 3 horas da manhã, e naquela época não tinha perigo você sair, você podia sair. Hoje em dia eu não tenho essa coragem, mas naquela época eu saía. E aí eu tava com 19 ou 20 anos, algo assim. Um dia eu chego do meu trabalho, quem eu encontro lá em casa? Meu tio. Aquele que me molestava. Eu cheguei e eu falei, o inferno aqui, falei na minha cabeça. Quando eu entrei, ele deu um sorriso de canto de lado. Mas nesse dia ele chegou, ele, a esposa dele, os filhos dele, foi levar para a irmã ver. E ele, nessa época, já estava andando armado. Ele andava armado. Ele foi, eu acho que ele foi pela primeira vez para aprender a ir, para aprender o caminho. E aí nada aconteceu, meu corpo tremia, eu entrei em desespero, meu coração acelerou, eu fiquei desesperada e ele foi embora no mesmo dia com a família. Sendo que depois de uns dias ou depois de algumas semanas, não lembro bem o certo, ele voltou e voltou sozinho. E ele voltou para dormir. E no dia que ele voltou para dormir, eu já estava namorando em casa. Ele viu meu namorado em casa e falou, quem é esse cara aí? Meu sangue ferveu, eu falei, meu Deus, ele vai matar o meu namorado. Eu não acredito que ele vai matar meu namorado.
Eu estava tão bem, Deus. Eu estava tão maravilhosamente bem. E aí eu falei a meu namorado. Ele fechou a cara, não falou mais nada. Deu a hora pro meu namorado ir embora. Ele foi embora. Meu namorado sentiu que eu estava meio desconfortável. Me perguntou, mas eu falei, da gente dar aquela desculpa, né? De, eu só tô cansada e tal, porque eu trabalhava, estudava, chegava em casa, ainda tinha que ajudar em casa, aquela coisa toda. Meu namorado foi embora. Eu quero destacar para vocês que eu sempre dormi no quarto onde a gente fez o quarto, porque a minha madrasta separava o quarto com uma cortina. Então ficava aproximadamente uns 2 quartos. O quarto dela era maior, ficava um quarto menor e tinha esse costume de separação. Então eu dormia no quarto. Nesse dia, a minha madrasta botou eu para dormir na sala, junto com ele. Ele dormiu no sofá e a minha madrasta falou que ia dormir do lado do sofá. Eu não entendi, mas como eu não podia questionar, como eu não questionava e eu não podia ter vontade naquela casa, aceitei dormir cheia de medo. E naquele dia foi a primeira vez que ele me penetrou. Porque ele perguntou: você já se perdeu com seu namorado? Eu não respondi nem que sim, nem que não. Mas eu acho que no meu olhar ele via isso. Pelas expressões do meu corpo, ele via isso e ele me penetrou pela primeira vez. Porque antes, ele abusava de mim, mas eu acho que ele tinha plena consciência que se ele penetrasse e eu ficasse grávida, as pessoas iam perceber. As pessoas iam descobrir ele. Então ele fazia tudo comigo. Mandava eu fazer tudo com ele, menos penetração. Tinha dias que eu ficava nua, e aqueles abusos eram constantes. E eu esqueci de contar que quando eu ia para a escola, na época de escola, quando eu ia para a escola e morava com os meus pais, a minha madrasta, ela trabalhava na casa da tia dela como doméstica. O caminho que eu ia pro ponto do ônibus passava pela casa dele. A esposa dele trabalhava em lojas de tênis. Ele ficava só. Ele me obrigava todos os dias a passar na casa dele antes de ir para a escola. Então eu tinha que sair mais cedo, passar lá para ser abusada, para ir para a escola desestruturada, totalmente emocional. Eu ia para a escola desestruturada e era quase todos os dias que eu passava lá e eu ficava desesperada. Então nesse dia, ele penetrou. Ele não quis saber minha resposta, mas ele me penetrou. E foi um dos dias mais péssimos da minha vida. Eu falei: Senhor, e agora? Esse homem vai ficar vindo aqui em casa direto. E ele vai acabar matando o meu namorado. O que eu vou fazer? Eu pensei que eu estava livre, mas não estou livre. Meus pais no quarto de madrugada. O quarto não tinha porta, mas mesmo assim, ninguém saiu. Ninguém saiu. Ele fez o que ele queria, se satisfez, foi no banheiro, se limpou. Eu fiquei ali jogada. E aí eu comecei a ter um semblante mais baixo. Comecei a me entristecer novamente. Comecei a me desesperar novamente. Já não era mais a mesma. Meu namorado notou.
Mas eu não tinha coragem de falar pra ele, porque você sabe como é namorado, né? Eles querem defender, sabe como é que é jovem. E naquele mesmo ano, eu comecei a falar com Deus e falei, Deus, me livra desse fardo. Deus, me socorre, eu não posso falar com ninguém porque ninguém vai acreditar em mim. Eu vou sair como mentirosa, mas me livra desse fardo que eu não mereço isso. Eu não quero isso pra mim. Eu preciso ser livre, eu preciso ser liberta, eu preciso sair desse inferno. E aí a gente recebe uma ligação de que haviam matado ele, o dono do morro. Essa foi a minha sensação. Esse foi o respiro que eu mais dei de alívio e satisfação. Falei, finalmente, Deus ouviu minhas orações. Mas eu precisava ter certeza. Eu não queria somente ficar no ouvir. No dia do enterro dele, eu faltei o serviço e fui lá para conferir, olhar na fuça dele e falar, você não me aprisiona mais. Você não faz mais da minha vida um inferno. Porque agora eu posso viver e posso tentar ser feliz. Eu fui lá. Eu fui no enterro dele. Chegando lá, eu conferi e falei, realmente, ele morreu e agora eu posso viver em paz. Foi um alívio muito grande na minha vida. Eu vivi com esse trauma com alguns anos e depois que eu casei com meu esposo e que eu vi que não tinha mais perigo da vida dele, que não tinha mais perigo em nada, aí eu falei pra ele. Ele ficou meio chateado, ele ficou um pouco nervoso por não ter tido como fazer nada, mas não tinha o que fazer. Eu poderia botar a vida dele em risco. Ele também tinha mãe, ele tinha pai. Não posso deixar tirar a vida deles. E aí o cara foi enterrado como um herói. Mas mal ninguém sabia que ele era o pior pesadelo da minha vida. E aí eu comecei a ser feliz. Levou uns anos. Eu tive dificuldade no meu casamento devido a essas coisas, mas meu esposo foi muito paciente e a gente conseguiu vencer os traumas, conseguiu vencer as minhas dificuldades, aquilo que acionava o gatilho que me paralisava muitas vezes. Quantas vezes eu paralisei na vida por causa eu pensava que era ele que estava me tocando. E essa é a minha história. Uma história que eu fui abusada, mas que, na minha concepção e no meu entender, ainda que não viesse um príncipe do cavalo branco, ainda que o meu pai herói na terra não me ajudou, eu tive um pai no céu que ele me ajudou e levou aquele pesadelo embora. Então, gente, essa história ela me comoveu muito, porque começou quando ela era somente uma criança. Criança foi feita para brincar, e naquela época adolescente também brincava muito. Eu, por exemplo, eu brinquei de boneca até os meus 15 anos de idade. Hoje em dia é caretice, hoje em dia nem as crianças pequenas querem brincar de boneca. Mas eu brinquei de boneca na minha época até os 15 anos de idade. Então eu entendo o sofrimento, eu entendo o aprisionamento dessa pessoa. E eu queria que você colocasse aqui nos comentários, se fosse você, o
que você faria se fosse com você? Qual seria a sua postura? Como você reagiria em relação a isso? Coloca aqui nos comentários. Dê uma palavra de conforto, de consolo para essa pessoa que passou por isso. Tudo bem que hoje ela falou que não tem mais gatilhos, que trabalhou há anos para que isso fosse curado. Juntamente com o esposo dela, ela trabalhou anos. Mas quantas vezes ela se aprisionou e quantas vezes é desesperador. Não esquece que antes do comentário, não deixa de dar o seu like, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, porque nós vamos ter várias e várias histórias.